Desde 2016, uma pessoa morreu e pelo menos outras 131 pessoas foram infectadas pela esporotricose. Nome difícil, né? É uma doença provocada por fungos e transmitida por gatos. Aqui no Rio Grande do Norte, esses dados são só aqui do nosso estado. Pelo menos isso é o que indica um estudo realizado por pesquisadores da UFRN. A situação tem preocupado autoridades por causa do crescimento de casos aqui no estado. A gente resolveu tratar para o Bom Dia RN esse assunto para esclarecer melhor, porque o que estava acontecendo? As pessoas estavam descontando nos gatos, com medo da doença. Muita gente estava batendo nos gatos, até matando alguns gatos, e aí isso se espalhou rapidamente, porque rede social hoje em dia é assim, tudo se espalha muito rapidamente. E aí agora é importante a gente falar sobre esse assunto para deixar tudo muito claro e você entender como ela atinge tanto os animais quanto nós humanos. Mariana Rocha está pronta para falar com a gente? Mariana Rocha vai trazer esses detalhes porque ela está com um especialista sobre a doença e vai trazer mais detalhes, né, Mari? É muito importante a gente falar, esclarecer para o pobre do animal não acabar pagando o pato, né? Exatamente, Emily. A gente recebeu muitas mensagens, né? Muitas pessoas com dúvidas acerca dessa doença. A gente está vivendo um surto, o que é que está acontecendo? A gente deve ficar muito preocupado ou não? Por isso que a gente chamou aqui um médico veterinário que entende muito bem desse assunto, o doutor Ciro, para ele explicar para a gente. Realmente é um surto que a gente está vivendo dessa doença e isso é algo preocupante ou não, doutor? Bom dia. Bom dia a todos e obrigado pelo espaço de esclarecimento. Pode-se dizer que é um surto, porque a gente consegue delimitar áreas, assim, entre epidemia e surto, uma grande diferença é que a gente delimita a área pelo tempo e pelo espaço. Então a gente vê que Natal e em outras regiões acontecem surtos, em vez de acontecer um processo epidêmico, então é um surto mesmo. Mas é algo preocupante porque como é essa doença? Olha, ela é preocupante porque qualquer doença assim, que migre tanto do solo, que essa é uma doença saprófita, né? Ela vive no solo, assim, esse fungo é do solo, e encontrou um novo modelo evolutivo para desencadear vamos dizer, sementinhas, né? Falando vulgarmente, nos animais de sangue homeotérmico, que a gente chama, né? Que é o sangue que não muda muito de temperatura. Porque esse fungo ele é dimórfico, ele tem duas formas. E dependendo da temperatura, ele muda de jeitinho dele, assim, ele para de ser um galho, vamos falar vulgarmente, assim, para ser sementes. Então, é para se preocupar. Porém, nesses casos, a gente tem que tratar a esporotricose não só como esporotricose. A gente diz que é um complexo de esporotricose e raiva, porque muitas dessas lesões dessas pessoas, que você já sabe os números, acontecem por arranhaduras e mordeduras de animais, de mamíferos, né, principalmente cão e gato. Cão também pega esporotricose, mas essa complexidade acontece hoje maior nos felinos. E aí o medo de ter uma pessoa acometida por raiva, que aí sim é uma doença 100% letal, quase, e que nós temos positivado morcegos e até cães com raiva circulando, né? Então isso aí é para ter um cuidado maior. Quando você for mordida ou for arranhada, a pessoa for procurar o hospital de referência ou um hospital mais próximo à unidade de saúde para ter essa visão mais delicada sobre o assunto de que está sendo envolvido. Mais a raiva do que a esporotricose em si, né? Isso, mas aí de que forma transmite, né? A pessoa tem que tem que tocar nesse arranhão, nessa ferida através do arranhão do animal, é isso? E cria feridas na pessoa também. Como é que a gente identifica? Olha, os ferimentos são os processos que são mais, quando se nota a estatística dos agravos que a gente chama, o ferimento é o mais importante. Então, quando se perde a continuidade da pele. Então, um gato que tem esporotricose arranhou a pessoa, mas ele não precisa estar com sintoma. Ele pode passar o esporotrix, né, que é um complexo de fungos, pela arranhadura, pela lambedura em uma outra ferida, ou um espirro próximo, que a gente chama assim os ultra baixos volumes, ele forma gotículas. Mas você encontra também esporotricose sendo passada por um periquito que arranhou a pessoa e ele não está com esporotricose, mas a pessoa acaba desenvolvendo a doença. Então, é muito mais por arranhadura, lambedura. A maioria das vezes a pele não está íntegra, ela não está perfeita, ela teve alguma lesãozinha. E a gente fica muito preocupado nessa questão porque são os gatos principalmente que transmitem e as pessoas querem
matar o animal, abandona o animal? Qual é a recomendação? Olha, a gente vive num país que tem essa tradição de fazer esses ajustes, de forma geral, não faz justiça, faz injustiçamento, né? Então aconteceu isso com primatas nos surtos e nas epidemias de febre amarela, as pessoas querendo matar os macaquinhos. Agora tem muita gente, a gente vê vídeos, né, que tem gente maltratando gatos. Lembrar que os gatos, eles são vítimas. E eles estão fazendo o papel dele. Cabe nós, que trabalhamos com saúde, usar disso, porque eles estão se vindo como sentinela, eles estão avisando que aquela região ali está comprometida com esse fungo. Lembrar que esse é um fungo de solo, eu vou reforçar mais uma vez, que ele evoluiu na genética dele, a gente não sabe ainda, mas os estudos demonstram que pode ser que tenha havido um incremento na capacidade de infecção, de patogenia, de doença desse fungo. Mas aí, com o passar do tempo, os estudos vão dizer. Mas o hábito é do humano, então cuidado como a gente não tem cuidado quando revira o solo, tem esses bolsões de animais que a gente não tutela esses animais, então a irresponsabilidade é humana, mas os gatos são vítimas, como os cães também são vítimas. E sofrem até mais, né? Porque a chance de morrer é bem maior nos gatos do que na gente, né? Exatamente. Eles são mais susceptíveis até essa doença, são mais sensíveis. E os casos graves nos felinos você nota com a maior facilidade, exatamente o que você falou. E tem tratamento? Tem tratamento, essa é uma doença que tem tratamento, tanto no humano quanto nos animais, é um tratamento mais longo e tem que ser vinculado esse tratamento a uma observação da evolução do animal. Porque tanto no animal quanto no homem, também tem um fator imunológico da saúde da pessoa envolvida, para não descambar, né, não ir para um caso mais grave, que é o que a gente não quer. Então a pessoa que está assistindo vê aquela população de gatos ali concentrada, muitos gatinhos feridos, né, com aquelas lesões na pele que chamam muito a atenção. Seria o ideal o quê? Ligar para o Centro de Controle de Zoonoses, avisar os veterinários? Como é que as pessoas podem proceder? Existem ferramentas, isso na teoria e na prática, né? O que está acontecendo hoje, o ideal é que ligue para os centros de zoonoses das cidades, quando tenham. Nós temos um déficit muito grande de centros de controle de zoonose, para procurar, no mínimo, reconhecer a gravidade do problema. Porque se a gente não consegue fazer políticas, tanto públicas quanto de parceria privada, sem saber a gravidade, a dimensão do problema, fica complicado. Então, o ideal é que ligue para os centros até para informar dos casos que são suspeitos. Apesar dessa doença, tanto no animal quanto no humano, não ser uma notificação que é obrigatório você fazer de maneira imediata, mas o ideal é que faça esse levantamento e todos os sistemas tenham, pelo menos, para saber o impacto. Infelizmente, é aquela questão da teoria e da prática mesmo. A gente tenta, pelo menos a gente faz a nossa parte, né? Se aquilo vai ser executado ou não, é que a gente não sabe. Mas só para a gente fechar aqui, porque talvez ainda surjam perguntas e mensagens, principalmente no nosso WhatsApp, não é para se apavorar, porque você falou, é uma doença crônica, baixa letalidade, tudo isso para deixar a população mais tranquila. Exatamente. E tem que ter cuidado com, se acontecer algum arranhão, alguma mordedura por animais, por mamíferos em geral, procurar os hospitais e as unidades que são... A princípio, o ideal é que procurem uma unidade especializada e não deixe de comunicar a um centro de controle de zoonose, a unidade de saúde, porque o fluxo, pelo menos, tendencia a ficar completo e a gente evita mortes, tanto de humanos, e trabalhar para evitar a morte desses animais também, que são vulneráveis também. Muito mais, né? Obrigada, viu, doutor Ciro, pela sua participação, todos os esclarecimentos aqui para a gente no Bom Dia RN. Emily. Obrigada, Mari. São esclarecimentos muito importantes para que ninguém entre em pânico por causa dessa doença. Obrigada pelas informações, obrigada também ao veterinário.